Olá, tudo bem? Eu sou Adroaldo Faraco e hoje nós vamos conversar sobre a atenção, sobre a consideração que a gente tem pelas pessoas, ou que pelo menos deveria ter. Você já ouviu alguém dizendo que ela é um anjo que Deus colocou na terra para cuidar da gente, que ele é a luz que ilumina o nosso caminho? Se você tentar pensar em alguém que seja luz, que seja um anjo, talvez você não lembre, porque é difícil encontrar esse tipo de pessoa. Mas no fundo, todos nós gostaríamos de ser esse tipo de pessoa. E para sermos esse tipo de pessoa, é simples. Basta nós darmos atenção, basta nós considerarmos as outras pessoas. E para isso, é importante que você se preocupe com a forma de dar a atenção. E uma forma especial de dar atenção para as pessoas é pela maneira que você ouve o que elas têm a lhe falar. Nós temos três tipos de ouvintes: o ouvinte passivo, o ouvinte seletivo e o ouvinte ativo. O ouvinte passivo, enquanto você fala, ele não está nem aí. Ele presta atenção em alguma coisa que está sobre a mesa, ele presta atenção em algo que desvia a sua atenção e parece que esses pequenos detalhes são mais importantes do que aquilo que você está falando para ele. Já o ouvinte seletivo, ele, enquanto você fala, ele vai dizendo aham. E aí você vai falando e ele vai dizendo aham. No terceiro aham que ele disser para você, você pode parar de falar e talvez ele nem perceba, porque na verdade ele não está nem aí para o que você está falando. Se ele estivesse interessado no que você está falando, ele conversaria, ele ativaria aquilo que você tem a dizer. O ouvinte seletivo, ele é muito interessante porque na medida em que você está dizendo alguma coisa para ele, e ele vai dizendo aham, daqui a pouco você fala, por exemplo, sobre algo que interessa a ele. Então ele seleciona, então ele se interessa. E a partir dali, você continua falando e ele volta. Ele repete aquilo que interessou a ele. Como, por exemplo, você vai falar com uma pessoa: ah, você foi em tal lugar? Sim, eu fui. Tinha muita gente? Sim, tinha. Estava bom? Sim, estava. Tinha muita mulher? Tinha. Essa é a palavra mágica. Tinha muita mulher. O ciúme nos remete a essa maneira de ouvir seletivamente. Aí você continua falando sobre o que aconteceu naquela noite e a pessoa diz assim: elas eram bonitas? Quem? As mulheres. E aí você diz: ah, eu não percebi. E aí você continua falando e a pessoa diz assim: elas olhavam para você? Quem? As mulheres. Está percebendo que a pessoa seletiva, então o ouvinte seletivo, ele presta atenção numa parte e dali para frente é só sobre aquilo que a gente vai conversar. Já o ouvinte ativo, ele é diferente. O ouvinte ativo, enquanto você fala, ele vai se interessando, ele vai perguntando mais coisas do que você imaginava que poderia e que deveria falar para ele. E aí a conversa fica interessante. E é dessa maneira, sendo um ouvinte ativo, que você acaba se tornando a luz de uma pessoa, porque você se interessa pela pessoa. Aquele probleminha da pessoa, que para você parece que é tão pequeno, tão insignificante, para ela pode ser muito grande. Então, para sermos a luz na vida de alguém, para sermos um anjo na vida de alguém, basta nós darmos atenção e considerarmos o que a pessoa tem para nos dizer, por mais simples, por mais insignificante que possa parecer para você.